Olá amigos, professor Pedro Belo, mais um vídeo para o nosso canal e para a playlist de resoluções de questões para a prova de admissão no IBA, resolvendo questões das provas de 2017, 18 e 19. Então vamos resolver hoje a questão 14. Agora, antes de resolver a questão 14, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre integral, mas nada assustador, até porque com certeza nessa turma aí de atuários tem gente muito mais habilitada do que eu para dar aula de cálculo diferencial integral. Deve ter várias feras aí no cálculo. Mas pode ter alguém que esteja meio esquecido. Eu prefiro que sobre do que falte conhecimento, né? Então, vamos relembrar o mínimo necessário para resolver questões da prova de estatística em que é necessário usar integral, mas não é nada complicado, não são questões, por exemplo, de cosseno hiperbólico, nada, é uma integral simplesinha de funções desse tipo aqui que eu vou mostrar para vocês. Só que antes de falar na integral, é interessante mostrar a derivada. Por quê? Assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão, você divide alguma coisa por algum valor por 5. Como é que você volta no valor original? Você multiplica por 5. Se você subtrai, como é que você volta no valor original? Você soma a mesma quantidade que foi tirada. Ou seja, são operações inversas, assim como potenciação e radiciação. Derivada e integral também são, né? Se você derivar, quando você integrar, você volta na primitiva, ok? Então vamos ver, só relembrar aqui, derivada. Quando você deriva uma função desse tipo aqui que costuma cair nas provas de estatística, né? X elevado a n, função exponencial. Qual é a regra para você fazer a derivação? Vamos ver numericamente. Depois aqui desse lado eu vou fazer a integral. Para integral. Vamos lá. Se eu tiver uma função assim, ó, f de x igual a x a quinta. Vamos treinar bem. Qual é a derivada? A primeira derivada de x à quinta. Vamos fazer a regra do tombo. Esse expoente, 5, passa para frente, ok? Era 5, x elevado a 5. Faz a regra do tombo. Tomba esse 5 para cá e subtrai uma unidade do expoente. Então, 5 menos 1, 4. Então, a primeira derivada de x à quinta, dessa função aqui original, né? Dessa função aqui, a primeira derivada dessa aqui é 5x elevado a 4. Agora, vamos fazer a segunda derivada. A segunda derivada dessa função. Eu vou derivar 5x elevado a 4. O que eu vou fazer? Regra do tombo. Eu vou passar o 4 para frente, multiplicando por 5. 5 vezes 4, 20. E tiro uma unidade do expoente. Agora, a terceira derivada dessa função aqui, ó. Tá? A terceira derivada. Faz regra tombo. 3 vezes 20, 60. Elevado a quanto? Tira uma unidade, 2. Quarta derivada. 2 vezes 60, 120. O quê? X era ao quadrado, se eu vou tirar uma unidade, fica x elevado a 1. A quinta derivada. 1 é o expoente, vezes 120, 120. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. Então, não tenho mais nada. Cheguei até a quinta derivada. Como é que eu vou integrar agora? Vamos para a integral. Vamos fazer integral. Vamos diferenciar até a corzinha aqui. E vamos fazer essa integral agora. Olha só. Só que eu vou começar de baixo para cima. Se eu vou integrar agora os 120, se eu tenho... Não, vamos integrar, deixa eu apagar aqui. Eu vou integrar, vou fazer a integral, posso ocupar aqui um pouquinho. Vou fazer a integral de 120 dx. Integral indefinida, não estou especificando os limites, tá? Limite inferior e o limite superior dessa integração.
integrar 120, o que eu vou fazer? Isso vai ser igual a quanto? Eu vou... aqui eu tenho 120 vezes x elevado a zero. Eu vou somar 1 ao expoente, tá? Então fica 120x. Lembre-se, aqui não está aparecendo, mas isso aqui é x elevado a zero, ok? Se eu somar 1, passa a ser x elevado a 1. E vou dividir por 1, então dá 120. Repara que quando eu integrei esses 120, eu voltei na primitiva, 120x. Agora, se eu integrar 120x dx, eu tenho que especificar que a minha integral é em x. O que eu faço? Eu somo 1. Qual é o expoente aqui, gente? O expoente é 1, né? Se eu somar 1, passa a ser 2. Mas eu vou dividir por 2, que é 1, que era o expoente, mais 1, dividido por 2. Simplifico aqui, vai dar 60x ao quadrado, que é a primitiva desse 120 aqui. Então eu retorno para a primitiva. Se eu integrar 60x ao quadrado dx, o que eu vou fazer? 60 vezes x elevado a 2 mais 1, 3, e divido por 3. Simplifico, vai dar 20x ao cubo, que é a primitiva daqui. E eu vou deixar por conta de vocês subir, tá? Subir até chegar na original x à quinta, porque já dá para sentir qual é a regra. Quando eu integrar uma função desse tipo x elevado a n, como é aqui, porque isso aqui é constante, tá? Isso aqui, o que é constante, você passa para fora da integral, tudo bem? Se eu tivesse, a gente vai ver isso em algumas questões, tudo que for constante a gente passa para fora e integra só aqui, ó, em x. Então, só a parte de x, qual é a regrinha para você integrar uma função desse tipo? Você vai fazer x elevado a n mais 1. Repara que na derivada, qual era a regrinha da derivada? A regrinha da derivada, como a gente viu, você faz n, passa para cá, o n, né? E faz x elevado a n menos 1. Essa é a regrinha para derivar uma função desse tipo. É a regra do tombamento. Tomba o n aqui para frente e tira 1 do expoente. Na integral, o que você faz? Você soma 1 e divide por n menos 1. Está aqui, ó. É a regrinha para você integrar uma função desse tipo, como é o caso da questão 14, ok? Então, visto isso, vamos ver a questão 14, que eu vou ler o enunciado, mas aí na descrição do vídeo eu vou colocar de novo, assim como nos outros vídeos, colocar a prova e o gabarito da prova, ok? Vamos escrever aqui a questão. Vou apagar aqui, tá? Para a gente ter espaço. Vamos ler juntos o enunciado, ok? E não esqueça, exercício, para casa, completar ali as integrais até chegar no x à quinta, que foi o exemplo que eu dei, tá bom? Deixar para vocês, para o vídeo não ficar também muito longo. Então, a questão 14 diz assim: ao analisar dados experimentais de uma certa variável aleatória contínua de interesse, foi observado que o histograma dos dados se comportava como uma parábola restrita ao intervalo 0 a 3. Ou seja, são os limites de integração. 0 é o limite inferior e 3 é o limite superior. E por isso, resolveu-se modelar probabilisticamente a variável segundo a seguinte função de densidade e probabilidade. Então, duas coisas que eu vou falar. Uma, que a integral do limite inferior ao superior de uma função tem que ser igual a 1. Nós vamos usar isso nessa questão. E outra, fala que a variável aleatória é contínua, porque as variáveis podem ser contínuas ou discretas.
Discretas, aquelas que são enumeráveis, que podem ser contadas, e contínua é aquela que pode assumir qualquer valor entre dois inteiros. E aí, para as contínuas, a gente usa, para as discretas, vamos primeiro para as discretas. Para as discretas, a gente usa somatório. E para as contínuas, para discreta, somatório. Para as contínuas, integral. Então, não é por acaso que o símbolo da estatística é o sigma maiúsculo cortado por uma integral, porque nós usamos sigma maiúsculo somatório para as discretas e integral para as contínuas, ok? Isso aqui é só uma mera curiosidade, é aquele você sabia, ok? Então vamos lá, continuando. Então diz, segundo a seguinte função densidade de probabilidade, f de x é igual a C vezes x ao quadrado, se o x estiver entre 0 e 3. E a 0, ou seja, não existe, né? Em caso contrário. Tá? Então, como eu falei, para que seja uma função densidade de probabilidade, nós vamos integrar isso aqui de 0 a 3 e igualar a 1 para descobrir o valor dessa constante. Porque agora vem o seguinte, depois que é dito isso aqui, diz assim, o valor da mediana da distribuição teórica é dado por... E aí vem as opções de resposta, está pedindo a mediana. Agora, que função é essa aqui, desse tipo aqui? É uma parábola, x ao quadrado. E nós queremos, então, o valor que dividirá essa parábola em duas partes iguais, que é esse o sentido da mediana, né? A mediana divide em duas partes iguais. Então eu quero achar qual é esse valor que divide essa parábola em duas partes iguais. Essa é a pergunta. Só que, para eu chegar para calcular o valor da mediana, primeiramente eu tenho que descobrir o valor desse C aqui. Então o que eu vou fazer? Nós vamos integrar essa função, colocar isso aqui que é básico, tá? A integral de qualquer função f de x dx tem que ser igual a 1, senão não é uma função densidade de probabilidade. Então vamos agora partir para a integral. Integral de 0 a 3 de c vezes x ao quadrado dx igualar a 1, ok? Vamos passar a constante para fora e fazer a integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx igualando a 1, ok? Continuando aqui. Vamos agora, a constante está aqui fora, e vamos agora já integrar, seguindo aquela regrinha que eu falei. Vocês lembram? Qual é a regrinha para integrar x elevado a n? Eu vou somar 1 ao expoente, ou seja, 2 mais 1, 3, e vou dividir por quanto? Por 3. Então, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Só que eu vou integrar nesse intervalo aqui, ó. De 0 é o limite superior, inferior, 0 é inferior e 3 o limite superior. Igualando a 1, né? Então, como é que fica? Nós vamos fazer C que multiplica. Aqui eu poderia fazer direto, mas para ficar bem explicadinho, porque aqui o limite inferior é 0. Quando eu substituir o 0 aqui, eu sei que vai dar 0. Mas se fosse 1, é bom fazer da maneira correta para não suscitar possíveis erros futuros. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 3, tá? 3 é o valor de x que eu vou substituir. O expoente já era 3. Dividido por 3. Aí eu faço menos e substituo o valor de x
pelo valor do limite inferior, 0 ao cubo. Como eu disse, eu estou fazendo bem detalhado para ninguém incorrer em erros futuros, porque se aqui o limite fosse 2, por exemplo, no intervalo de 2 até 3, aqui você ia botar 2. 2 ao cubo, 8. Né? 8 terços. Então seria 27 terços menos 8 terços, daria 19 terços. Então não pode esquecer que você vai fazer sempre menos o limite inferior, tá? Substitui o x pelo limite inferior. Então, como é que fica aqui? 3 ao cubo, 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então fica 9c igual a 1, onde c, que é a constante, o nono. Então, achamos o valor da constante. Achamos o valor da constante. E agora? E agora, José? Como é que a gente faz? Vamos agora fazer o seguinte. Eu quero achar a mediana, né? A pergunta é, qual é a mediana? M aqui, eu estou chamando de Mzinho, a mediana. E a mediana, a gente sabe que é aquele valor que divide uma distribuição de frequência, uma distribuição de probabilidade, em duas partes exatamente iguais. Ou seja, fica 50% para um lado e 50% para o outro. Como é que eu vou achar essa mediana? Gente, como que eu vou achar? Eu vou integrar a função, de 0 até a mediana, tanto faz, você faz integrar de 0 até m, ou fazer de m até 3, tanto faz. Eu acho que fica mais fácil de 0 até a mediana, tá? Eu simplesmente vou fazer até a mediana e igualar quanto? Igualar 50, 0,50, ou 1 meio, tanto faz. Então eu vou integrar x ao quadrado sobre 9, porque a constante não é um nono. 1 nono vezes x ao quadrado, 1 nono vezes x ao quadrado sobre 9. Em x, vou integrar em x, igualando a 0,50. Ou pode ser 1 meio, né? Vamos deixar em fração? Mais fácil? Tanto faz. 1 meio ou 0,50. Vou deixar 1 meio. Eu gosto mais de fração, acho mais simpática. Tá? Mas entenderam o porquê do 1 meio, porque é a mediana. E essa constante eu já poderia ter colocado do lado de fora. Mas, para ficar bem completo, já sabe, constante... Sempre que você tiver integral, tiver constante, passa para fora da integral, ok? E vamos integrar x ao quadrado, que nós já vimos que é x ao cubo sobre 3. Ah, sim! Porque ninguém avisou aí. Eu esqueci de botar os limites de integração. Eu vou integrar de 0 até m, onde m é a minha mediana, tá? Então aqui, de 0 até m, ok? Ah, poxa, faltou. Igualando a 0,50 ou 1 meio, tanto faz. E aí, gente, como é que fica? Eu vou substituir aqui o x por m. Então vai ficar m ao cubo sobre 3 vezes 9, 27. M ao cubo sobre 27. Já fiz direto aqui, tá? Substituí o x por m e multipliquei por 1. Se aqui não fosse 1, teria que multiplicar. Poderia ser 2m, 5m, sei lá, o número que fosse. 1 vezes m ao cubo, 9 vezes 3, 27. Igual a quanto? A 1 meio. Então, dividindo por 2. Quer dizer, eu vou multiplicar em cruz aqui, para ficar bem explicadinho. 2m3 igual a 27. Então, m ao cubo é igual a metade de 27, que é 13,5. Então, se m ao cubo é 13,50, quanto que será o m? Ora, raiz cúbica, né? Eu faço aqui, raiz cúbica de m ao cubo
E aqui, raiz cúbica de 13,50. Raiz cúbica de m ao cubo vai ser m. Então, m, que é a mediana, é a raiz cúbica de 13,50. E aí, todo alegre, cheguei na resposta. Aí, vamos ver na prova. A prova, a letra A, 3/2. Porra, pode descartar isso aí. 3/2 não é mesmo, porque 3/2 dá 1,5 e a raiz cúbica de 13,50 jamais será 1,5. Na letra B, 3/4. Dá 0,75. Não pode ser raiz cúbica de 13,50, não pode ser isso. E eu acho que na prova não dá para fazer com máquina, né? A letra E, 1/2. 0,50, raiz de 13,50 não pode ser 0,50. E aí, que desespero. E agora? Ah, tem uma armadilha aqui. Raiz cúbica de 4,5, que é o triplo de 13,50. Mas não é a resposta, com certeza. A resposta está na letra C, de Fluminense. Tá? Mas como é que a gente chega na resposta da letra C? Essa aí que foi a pegadinha da questão. Porque a questão em si, ela é fácil, né? É fácil, tranquilo. Cheguei aqui na resposta, se tivesse lá numa das opções raiz cúbica de 13,50, felicidade, acabei, tá aqui, cheguei na resposta. Mas aí, para complicar, eles fizeram uma transformação. Agora vamos ver o seguinte. Qual foi a transformação? Esse que é o problema, olha só. Se você, concorda que se você multiplicar alguma coisa por uma constante e depois dividir pelo mesmo valor que você multiplicou, você não está alterando o valor. Eu vou multiplicar por 8 e vou dividir por 8. E por que eu estou fazendo isso? Porque se você olhar lá na opção de resposta, a letra C tem um denominador 2. E a raiz cúbica de 8 é 2. Então, pode ser por aí, né? Como é que a gente faz então? Opa, deixa só... É que eu sou meio, assim, perfeccionista não. Perfeito só Deus, mas eu gosto de fazer bonitinho, esticar aqui o radical. 13,50 vezes 8... vai dar 8 vezes 3, 24. 8 vezes 3, 24. 1, 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. 104 mais 0,50 vezes 8 dá 4. 104 mais 4, 108. Então eu terei assim, raiz cúbica de 108 dividido por 8. Vou trocar a canetinha para ficar bonitinho aqui a resposta. Vamos lá. Vamos ver o seguinte, 108, vem comigo. 108, se você decompor em fatores primos, divide por 2, 54. Divide por 2, 27. Não dá mais para dividir por 2. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Pronto, decompus em fatores primos. Quanto é 108? Decomposto em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Maravilha! Então, eu tenho aqui m é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. Então, m mediana vai ser igual. Repara o seguinte, que aqui no 3 eu tenho expoente 3, o mesmo índice do radical. Então eu posso libertar do radical, passar ele para fora, certo? O 2 no denominador, eu também tenho o expoente 3, posso passar ele para fora. E quem ficou preso? Quem ficou preso no radical? O 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Por quê? 2 ao quadrado, o expoente do 2 é inferior ao índice do radical, não dá para eu libertar. Então ficou, deixa eu centralizar aqui, bonitinho. Aqui é 2, tá, gente? Aqui é 2, que é a raiz cúbica
de 2. Então aqui ficou 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, está aqui. É a resposta da letra C, que todo mundo já sabe. C de... já sabe. Certo? Beleza? Então, mole, mole, fácil, fácil. Questão bonitinha. Só que complicaram na hora, né? De você apresentar a resposta. Que se tivesse uma opção de resposta assim, né? Pô, moleza. Eu chegaria em menos de 3 minutos. O problema é essa transformação aí. Tinha que ficar esperto. E a letra D era meio armadilhosa, porque era raiz cúbica de 4,5, mas não tinha nada a ver o 4,5, tá? Então, beleza? Espero que tenham gostado, ok? Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal para receber notificações de futuros vídeos. A mesma xaropada de sempre, tá? Beleza? Então, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima, tá?